o Marcos Leonardo, a culpa foi do vazamento, não foi? Deram que a culpa foi do vazamento, da informação que foi dada por nós aqui. E aí o Al Hilal queria 13 milhões. Aí o São Paulo, de repente, tira 7 assim, do orçamento, sem explicar. Não tinha 13 para contratar um jogador importante. E aí some 7. E aí, de repente, some 7. Entendi. Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, diretamente do interior de São Paulo, de Barreto. Sejam muito bem-vindos ao canal DNA Tricolor. Trazer para vocês aqui mais informações a respeito dos bastidores do São Paulo, tá? Tá saindo notícia aí da questão do superávit do São Paulo no passado, uns orçamentos que o Júlio Casares não explanou os detalhes. Então o André Hernan trouxe mais detalhes pra gente, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve, fica até o final do vídeo e até daqui a pouco. A gente tem que falar de São Paulo. Vamos. Eu acabei de ver pra gente ir embora, né? A filha do Macis gravou outro vídeo aqui, Hernan. O que ela fez? Cris Macis, é isso? Reprovar balanço não é um ato de coragem, é um ato de fragilizar o próprio clube. Fez um vídeo defendendo a aprovação do balanço de 2025, Hernan. A aprovação do balanço, vamos lá. O balanço apresentou, inclusive, um superávit, né? Isso dentro de um cenário que o São Paulo passa de uma verdadeira catástrofe política, financeira, da questão das investigações do Ministério Público, da polícia, as possíveis punições aí do camarote, né, da ilegalidade, vamos dizer assim, das investigações que apontam do comércio ilegal ali de camarotes e tudo mais. O São Paulo passa 2025 um balanço com superávit. Isso é positivo, sem dúvida nenhuma. Mas como é que se conseguiu esse balanço positivo devendo aí mais de 1 bilhão? O São Paulo fez vendas, fez as vendas que precisava. Vendeu a molecada. Só que essas vendas, a gente questiona os valores, né? Será que vendeu abaixo do preço? Muito provavelmente sim. O William Gomes, que vai participar outro dia com a gente aqui, hoje não, no Fala Fonte, é um exemplo. O jogador foi vendido por pouco mais de 10 milhões de euros e hoje ele já está sendo sondado pelo mercado da Premier League e o Porto coloca algo como 60, 70 milhões de euros para vender. Então, assim, por que não se teve paciência com o jogador? Porque precisou vender? Por causa da necessidade de você apresentar as contas e as contas estarem ok. É positivo o balanço? É positivo. Tem um lado negativo? Tem. Só que eu ontem conversei com algumas pessoas do clube, né, alguns conselheiros, pessoas que estão ali próximas a essa votação, ao que vai acontecer, e o nosso parceiro Gabriel Sá trouxe a informação ontem de que apresentou esse documento do balanço apresenta algo que fica uma lacuna. O que é? 7 milhões de reais que foram destinados à presidência, até então o presidente Júlio Casares, isso não teve explicação no documento. Então, assim, isso é muito grave. Isso requer uma apuração. Então, o componente de aprovar as contas e não aprovar as contas, ele também se torna político. Porque, de um lado, existe uma pressão para que se reprove, porque isso aí geraria o quê? Uma possível até expulsão do Júlio Casares, por que não? Né? Porque você não explica 7 milhões num balanço, como é que fica? Então você pode gerar penalizações, punições a Júlio Casares, que já foi empichado. Então muita gente quer isso, força isso por atuações políticas, e tem muita gente que quer derrubar o Macis, é bem verdade. Porque o Macis começa fazendo um bom trabalho. Você pode até questionar as escolhas aí de Roger Machado, as últimas escolhas e tudo mais, de demissão de Crespo, mas o Macis vem fazendo um bom trabalho. Então, se você não aprova as contas, você também derruba o Macis. Entendi. Você tira um pouco desse protagonismo que ele está tendo agora como presidente. Você coloca em dúvida a administração dele. E isso tem muita gente que está querendo por trás. E a gente pode colocar algumas figuras políticas do São Paulo. A aprovação de contas não é em relação ao ano passado? É em relação ao ano passado. Não, mas aí ele não estava na presidência. Não, mas aí você tem um cenário político fervendo com um cara na presidência tentando fazer um trabalho legal de reconstrução do São Paulo, entendeu? Então, assim, tem muita gente que defende, beleza, foi feito bem ali o balanço, tá tudo certo e tal, vamos seguir a vida, tocar a vida do São Paulo, porque o São Paulo precisa, dentro de campo, precisa fora de campo ter paz. Então, assim, é um cenário conturbado político. E que, querendo ou não, ele acaba respingando no dia a dia. Porque agora fica aquela articulação no bastidor, uns articulando para não aprovar, e eu não sei o quanto a atual administração... Para ter bagunça. Não, mas e o quanto a atual articula para ser aprovado? A atual articula para ser aprovado, e o Macis vota para que isso seja aprovado, porque o clube precisa andar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar que 7 milhões precisa ter alguém para explicar, esse alguém não está mais, né? Porque ali aparece 7 milhões no documento e tal, que o Gabriel Sá mostrou primeiro e eu pude confirmar, 7 milhões ali e tal destinados à presidência que não teve uma comprovação. E vamos combinar aqui, é um exercício muito simples aqui de pensamento. O São Paulo já vem há 2 anos
o Departamento de Futebol do São Paulo, há 2 anos, vem fazendo contratações a custo zero, sem pagar transfer. E aí hoje você tem 7 milhões que do nada saíram das contas do São Paulo e foram destinados à presidência e você não diz nada. O Marcos Leonardo, a culpa foi do vazamento, não foi? Deram que a culpa foi do vazamento, da informação que foi dada por nós aqui. E aí o Al Hilal queria 13 milhões. Aí o São Paulo, de repente, tira 7 assim, do orçamento, sem explicar. Não tinha 13 para contratar um jogador importante. Importante, e aí, some 7. E aí, de repente, some 7. Entendi. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente tirar essas pessoas que estão causando mal ao clube e precisa ser investigado isso. Sim. Enquanto isso, também o time precisa andar para frente. Pessoal, para complementar a informação, né, que trouxe o André Hernan, eu trouxe aqui para vocês o post do Gabriel Sá, que ele comentou na reportagem, e vou ler aqui rapidinho para vocês. Na reunião do Conselho de hoje, o São Paulo apresentou o balanço financeiro de 2025, o último da gestão Casares. Entre os dados expostos, o ponto chama atenção a falta de justificativa para a parte relevante de saques realizados nas contas do clube destinados à presidência, no caso ao Júlio. De acordo com o que foi apresentado pelo financeiro, houve saques que totalizam 11 milhões. Deste valor, apenas 4 possuem justificativas, relacionados a despesas como pagamento em espécie de arbitragem e premiação aos jogadores. Os outros 7 milhões foram classificados como fundo promocional, sem explicação sobre o destino. A reportagem do UOL ouviu diversos conselheiros presentes na reunião. Segundo relatos, o diretor financeiro do clube, Sérgio Pimenta, ao ser questionado, afirmou que não sabe precisar para onde foram destinados os valores sacados. A reunião não teve transcrição oficial. Ou seja, o diretor financeiro do clube não sabe para onde foi. Um documento de Paulo Faria, membro do Conselho Fiscal, reforça a preocupação. Um dos trechos diz: a auditoria independente apontou uma ressalva considerada grave, relacionada justamente à possibilidade de comprovar a destinação de saques realizados nas contas do clube. Até o momento, Casares não se posicionou. O mesmo se aplica ao São Paulo e a Sérgio Pimenta. A matéria será atualizada em caso de resposta. E eu trouxe também essa matéria aqui, galera. Para complementar a informação, Gabriel Sá trouxe mais detalhes a respeito do Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo. Ele falou mais que o habitual e se mostrou contrário à aprovação do balanço. Fontes presentes na reunião relatam que Outen chegou a ter uma pequena discussão com o Jair Massis, o atual presidente. Pelos relatos, Outen teria dito que enquanto Marcelo Pulpo, o braço direito de Massis na gestão, estiver no caminho, não ajudará o presidente em nenhuma pauta. Ou seja, mais problema interno do São Paulo. Ainda segundo relatos, Massis reforçou os conselheiros que uma eventual reprovação do balanço do ano passado poderia trazer consequências graves, como fechamento de linhas de crédito, liquidação antecipada de financiamentos e perda de parcelamento tributário. O cenário foi classificado por Massis como exagerado por conselheiros favoráveis à reprovação. Ontem esclarece que, de fato, se posicionou de forma contrária, por entender que o tema exige maior aprofundamento e análise criteriosa, em linha com as melhores práticas de governança. Ele também nega qualquer discussão ou divergência pessoal com o presidente Harry Massis. Bom, pessoal, como que eu falo isso para vocês sem parecer repetitivo? Mas sabe quando você cutuca uma coisa que tá fedendo, aquela bosta que tá fedendo, ela fede ainda mais. Essa é a verdade. A gente tá descobrindo cada vez mais como que o São Paulo Futebol Clube trabalha nesses últimos anos. Omitindo as coisas, tirando quem, em tese, fala a verdade e faz o certo do caminho. Eles gostam de maquiar, essa é a verdade. Eles gostam de maquiar e fingir que tá tudo bem. Trabalhar na imagem que o São Paulo construiu lá atrás e aplicar hoje, sendo que essa imagem não existe mais. Todo mundo sabe que o São Paulo não é mais o antigo São Paulo, gente. E isso já é fato. A gente acabou de perder o Alan Barcelos aqui porque não cumpriram o que haviam prometido pro cara. Tem noção disso? E é perigoso ele ir pro Palmeiras, trabalhar com o Abel lá na frente e assumir o Palmeiras e ainda ganhar um título em cima do São Paulo. Pra você ver como que é as coisas. Então, assim, a gente fica falando, né, que o São Paulo é um time gigante, o São Paulo é referência. Realmente, já foi. Hoje em dia não é mais, gente. A gente tem sim o sentimento de amor pelo clube, a gente ama esse São Paulo, a gente ama a nossa história, mas hoje em dia a gente não é referência em mais nada. Somente referência em não seguir da mesma forma, certo? Então, obrigado se você ficou aqui até o final. Deixa seu like, se inscreve, comenta aqui abaixo o que você achou das reportagens. E obrigado até agora pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao canal DNA Tricolor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.